Na prática, essas empresas podem já ter um empreendimento e securitizar, que é ceder seus recebíveis de vendas. Então, pode ser apartamento, laje corporativa, entre outros. Um shopping também pode ceder os aluguéis das lojas, ou pode ser uma empresa. Em nosso último episódio, exploramos as características e benefícios das debêntures, um dos nossos principais instrumentos no mercado de capitais. Ainda falando de nossos produtos, chegou a vez de nos aprofundarmos nos certificados de recebíveis imobiliários, conhecidos como CRI. Inclusive, em janeiro, a Vert foi a securitizadora que mais emitiu esse ativo no mercado. Nosso podcast interno que vai explorar o mercado financeiro, a securitização e o ambiente corporativo de forma descomplicada e envolvente. Eu sou Juliana Santiago e te acompanharei nessa jornada. Nessa primeira temporada, focaremos no mercado em que atuamos e em nossos principais produtos. Em nosso último episódio, exploramos as características e benefícios das debêntures, um dos nossos principais instrumentos no mercado de capitais. Ainda falando de nossos produtos, chegou a vez de nos aprofundarmos nos certificados de recebíveis imobiliários, conhecidos como CRI. Hoje em nosso episódio, conversaremos com Renan Tufanin, gestor da área de gestão SEC não financeira da Vert. Ele nos ajudará a compreender mais sobre os CRIs. Renan, para começar nosso bate-papo, você pode nos explicar quais as principais características de um CRI e como esse instrumento funciona na prática? Claro, vamos lá. Um CRI, que é um certificado de recebível do imobiliário, ele é um instrumento para financiar empresas do ramo imobiliário. Então, na prática, ele funciona para financiar a obra, antecipar recebíveis, captar recursos para novos empreendimentos de empresas que estão no ramo imobiliário. Na prática, essas empresas podem já ter um empreendimento e securitizar, que é ceder seus recebíveis de vendas. Então, pode ser apartamento, laje corporativa, entre outros. Um shopping também pode ceder os aluguéis das lojas. Ou pode ser uma empresa, que no nosso caso a gente tem bastante, que são as incorporadoras desenvolvedoras, que elas têm um projeto, mas elas precisam financiar a compra do terreno e, na sequência, a construção. Então, eles podem captar, seja na largada do empreendimento em si, para a construção, compra e construção, já pode estar construído, e aí eles podem captar cedendo esses títulos, esses direitos creditórios que têm uma curva longa de recebimento. Então, a gente tem essas duas possibilidades se você olhar a fase do empreendimento em si. Algo muito importante de lembrarmos é que apenas instituições específicas denominadas securitizadoras, que é o caso da Vert, podem realizar a emissão de um CRI. Além disso, aqui vai uma curiosidade. O volume de ofertas de certificados de recebíveis imobiliários mais do que dobrou no primeiro trimestre em comparação ao mesmo intervalo de 2023. Em uma emissão de CRI, um dos papéis da Vert pode ser de atuar como estruturadora desse ativo. Renan, você poderia falar um pouco sobre o processo que envolve a estruturação desse ativo? Claro. Vou dar 2 exemplos para ficar mais fácil. Um exemplo é até mais simples, que é o BTS, ou Build to Suit, que a gente chama, que é quando uma empresa ela tem uma necessidade de um imóvel. Então vamos pensar numa empresa que vende produtos refrigerados, a BRF, JBS, Marfrig da vida. Ela precisa de um imóvel muito específico, que geralmente são imóveis gigantes, com uma capacidade de refrigeração muito boa, porque eles trabalham com produto perecível. Só que o ramo dela é produzir a proteína, o gado, ou comprar o gado, abater, criar o produto final, que são os tipos de cortes, os tipos de processados, e estocar para depois vender. Ou estocar já perto de onde o consumidor dela está. Então o core business dela é isso. Logo, ela não tem que ter uma equipe de engenharia para construção de imóveis. O que ela faz? Ela procura uma construtora, uma incorporadora e fala: eu preciso de um imóvel nessas características. Em troca disso, eu vou alugar esse imóvel por 30 anos, por 20 anos. Nesse contrato, que a gente chama de contrato atípico, como o imóvel está sendo construído especificamente para aquela empresa, ele fica amarrado durante esse longo prazo.
E aí a construtora também tem um porém. Para construir um imóvel dessa magnitude não é barato, ou ela usa caixa própria, ou ela recorre a bancos, ou ela antecipa todo esse fluxo longo de recebíveis. Então esse é um tipo de estrutura que a gente tem um fluxo de recebimento de longo prazo, a gente tem na outra ponta uma devedora, que geralmente é uma empresa grande, bem amarrada por um contrato atípico, e aí a gente antecipa todo esse fluxo, empacota num CRI e dá o dinheiro para a construtora finalizar essa obra. E aí durante o prazo do CRI, que é casado com o contrato, em vez da BRF, Marfrig ou JBS pagar para a construtora, ela paga para o CRI. Então esse é um tipo de estrutura que a gente modela. E a gente também tem a clássica estrutura de antecipação de recebíveis de vários contratos. Então, mesma coisa. Uma loteadora, uma construtora de prédio residencial, o foco dela é construir. Então, ela quer desenvolver empreendimentos, vender e ir para o próximo. Quando você vai ver o financiamento imobiliário no Brasil, é comum 30 anos de financiamento. Então, assim, imagina que se a construtora for construir e esperar esses 30 anos para ela receber, ela vai conseguir fazer um prédio por ano, um prédio a cada 2 anos, ou um residencial. A mesma coisa, a gente pega esse fluxo de recebíveis que ela já vendeu. Tem alguns casos que considero estoque também, mas na seção fiduciária a gente pega o fluxo de recebíveis já vendidos, traz a valor presente e empacota esses milhares de clientes numa carteira e põe dentro de um CRI. E aí a construtora ela abre mão desse fluxo futuro, mas ela recebe à vista para terminar a obra ou para seguir para um outro empreendimento que é o core business dela. Então são duas estruturas que envolvem a antecipação, mas tem aspectos diferentes ali no que você vê ramo. Então um ramo logístico, outro ramo residencial e o foco de as empresas focarem no que é o core business dela. Quais são os benefícios e os riscos de um certificado de recebível imobiliário? Uma das principais vantagens para quem escolhe investir em um CRI é a isenção de imposto de renda. Mas além desse benefício, Renan, você poderia compartilhar quais são os outros benefícios para os investidores? Eu acho que o principal benefício, se for olhar o financeiro mesmo, é a isenção. Então são títulos que a hora que você olha no portfólio de renda fixa, tem uma remuneração atrativa, claro, tem que analisar risco de cada operação. São estruturas que, ao mesmo para a gente, são bem claras, mas para uma pessoa física que não conhece muito o mercado, pode parecer um bicho de 7 cabeças. E tem algumas que a gente está vendo que começaram a dar pau porque não estavam meio amarradas. Então eu acho que assim, é uma estrutura legal para o brasileiro investir, no sentido que ele está apoiando o mercado imobiliário, e a gente sabe que o brasileiro gosta do mercado imobiliário, seja para falar que tem a casa própria, seja para falar que vive de aluguel, seja para falar que aluga lojinha, essas coisas, a gente sabe que o brasileiro gosta disso. Então, se não for diretamente nos próprios CRIs, tem os fundos imobiliários que compram os CRIs, mas é como se fosse o CRI. O CRI nada mais é que alguma coisa no mercado imobiliário dentro de uma casca que a gente chama de CRI. O fundo imobiliário também é uma casca que dentro dele, se for ver os fundos de papéis, tem CRIs. Então o fundo é espelho do que ele tem. Então eu vejo que uma das vantagens é o brasileiro investir no mercado imobiliário. Então eu acho que é uma boa para o investidor. Realmente ajudar a economia real do país, que é o mercado imobiliário. Ter um pedacinho do imobiliário, que é aquilo que ele gosta. E diversificar riscos, porque dentro de um CRI, você pode ter um CRI, igual eu comentei, de um galpão, então bem específico, bem nichado. Você pode ter um CRI de um loteamento, que vai ter milhares de devedores, então é pulverizado. Pensa que no pulverizado são 1.000 dentro. Se 1 ou 2, 10 derem inadimplência, não afeta o papel como um todo. E você pode ter, entre outras estruturas, com diversos players. Então eu acho que o foco é terceirizar a gestão da compra desses ativos, sendo ou fundo imobiliário ou conhecendo as próprias securitizadoras e empresas que estão emitindo. No fundo, o CRI só vai se pagar se a devedora realmente arcar com a obrigação dela e a carteira pulverizada de devedores pagar, mas tem uma parcela muito grande de gestão da securitizadora. Então a gente aqui na Vert vê o quanto a gente está investindo em sistema, investindo em pessoas,
porque não adianta o lastro ser maravilhoso e se a gente falhar aqui nas verificações. Do mesmo jeito, também não adianta a gente ter os melhores sistemas do mundo e os devedores não pagarem. Então, eu acho que tem bastante benefício, é a cara do brasileiro, mas ele tem que ter essa noção de que se não for uma coisa que ele conhece muito, investe por meio de terceiros, que aí ele vai acompanhando, vai pedindo informação, até uma hora que ele tiver mais capacity ali de análise e conseguir investir diretamente. Ou procure informações, que hoje é o que mais tem, né? E para as empresas emissoras, quais são os benefícios? Para responder essa, eu vou ter que voltar até quando eu entrei no mercado. Eu sou de uma cidade pequena, no interior de São Paulo, e lá tinha a maior empresa da cidade praticamente era uma loteadora. Então ela fazia loteamentos de primeira moradia. O que significa? Quem compra o terreno dela é quem vai construir a casa e vai morar. Não é investidor, na maioria dos casos. Então ela se popularizou nesse segmento e fez muitos empreendimentos no interior de São Paulo. Um exemplo, a gente tinha uma operação no Banco do Brasil, que ela era grande, vou chutar números porque realmente eu não lembro, tá, de cabeça. Mas era uma operação de 50 milhões e os caras travaram 100 milhões de recebíveis. Depois de um tempo, essa operação estava em 10 milhões e mesmo assim tinha 30 milhões travado e era um sacrifício liberar, mesmo se fosse 5, 10 desse travado dentro do banco, porque era Banco do Brasil, era tudo travado, o contrato era mega travado e aí era um parto fazer isso. Tanto que o que a gente fez? A gente captou recurso via CRI no mercado de capitais para pagar essa operação, porque ia liberar mais ainda créditos para fazer outra operação. Então eu vi que para uma empresa de médio porte, o acesso ao mercado de capitais, trouxe dinheiro mais barato e mais eficiente. Com certeza esse contrato do Banco do Brasil deve ter levado tempos e tempos para ser feito e para desfazer inviável. Então, a primeira, assim, claro, para quem vai emitir de primeira, é mais trabalhoso. O segundo, o CRI, é mais trabalhoso. O terceiro, quarto, quinto já é mais tranquilo. Vide Creditas hoje que eles emitem um CRI por mês. Beleza, outro corpo de empresa, outra estrutura, mas quando eu entrei na Vert não era assim. Então lá eu vi que foi bom, porque trouxe dinheiro mais barato, mais rápido, um dinheiro direcionado, então era um dinheiro que eles iam pegar para os empreendimentos, eles cederam os títulos, então não é aquele empréstimo que tem que entrar os donos, que tem que entrar tudo, tem que pôr carro, tem que pôr casa, tem que ter um monte de coisa. É um dinheiro direcionado e melhor, como agora eles estão em contato com investidores, eles tiveram que melhorar várias regras dentro de casa. Uma delas foi a régua de cobrança. Que era uma empresa familiar, beleza, o cliente atrasou, uns com 10 dias protesta, outros com 20, outros com 30. Quando veio o primeiro CRI, eles tiveram que arrumar tudo isso e falar, não, então a gente vai ter que travar um padrão para tudo. Com 15 protesta, com 30 não sei o quê, com 60 executa, entra no judicial. Então trouxe uma melhoria operacional gigante. De fato, os certificados de recebíveis imobiliários possuem muitos benefícios, mas olhando para o nosso mercado, qual é a expectativa para o futuro, Renan? Assim, por mais que essas medidas do Conselho Monetário Nacional, de mudança nas regras, assim, bem resumidamente, o que o Conselho Monetário viu? Que bancos, grandes instituições financeiras, estavam usando dos CRIs, dos CRIs, dos CRAs, que tem benefício fiscal, então tem isenção fiscal, para se financiarem. E o foco do governo é, no CRI, financiar o mercado imobiliário de fato, e no CRA, financiar o agro. Então ele viu e fez conta e deve ter pensado, não está fazendo sentido o banco emitir esses tipos, porque ele já acessa capital, ele já tem as linhas próprias deles, e o CRI e o CRA é realmente para as empresas que estão no segmento. Então, tiveram algumas travas, mas, como eu falei, o Brasil é gigante e a gente tem muita necessidade ainda de investimento. A gente vê na infra, né, várias debêntures de infra e ainda tem um caminhão de coisa para se fazer. A gente olha, eu acho que o último plano que o governo anunciou era, sei lá, é sempre coisa de 100, 200 bi e não é dinheiro que vai sair deles, vai ter que ter o mercado privado nisso. E as debêntures de infra entram nessa conta.
Quando você olha para o mercado imobiliário, a mesma coisa, tem muita coisa ainda para ser desenvolvida. E a gente olha que tem muita coisa ainda para se fazer e o Brasil não está crescendo. Que o nosso crescimento é sempre 1%, 2%, que é o que o pessoal fala que para um país em desenvolvimento é baixo, é só para repor ali o capital que está sendo destruído, a gente só está repondo. Imagina se chegar uma hora que o Brasil der certo e começar a crescer 4, 5, que é o que... Aí vai precisar mais ainda de investimento. Porque são mais pessoas avançando para as classes maiores, que consomem produtos mais específicos, que precisa de galpão, que precisa de rodovia, que precisa de centros comerciais mais estruturados. Então, quando a gente olha para longo prazo, o Brasil crescendo de maneira sustentável, a gente vai precisar de investimento pesado no setor imobiliário e, claro, do agronegócio, que é o que abastece tudo. E nisso que eu vejo que a oportunidade do CRI ainda é gigantesca. Dos CRIs. Acho que a gente tem muito a desenvolver. Olhando para os Estados Unidos, é até engraçado lá. Nos Estados Unidos tem fundo de investimento imobiliário, que é o FII, só de farmácias que estão em esquinas. De tão específico e desenvolvido ao mercado. Porque já fizeram um estudo que farmácia em esquina vende mais, é ponto estratégico. Agora você imagina quanto não vale farmácias em esquinas em Washington, em Nova York, em Manhattan ali. Então tem fundo imobiliário só disso. Tem fundo imobiliário de antena em cima de prédio, que é de comunicação. E hoje aqui no Brasil a gente tem dos tradicionais, galpão, prédio, shopping. A gente começou a ter os primeiros de data center, algumas coisas de silo, mas ainda a gente é muito incipiente nesse portfólio de produtos. Então, assim, é um mercado ainda a ser desbravado e necessidade de investimento vai ter. Agora a gente tem que ver como a legislação vai apoiar, como o próprio mercado vai se autorregular via as associações via Ambima para facilitar esse produto. Eu acho que ainda existem muitos mitos e é um produto que ainda está na mão de poucos. É importante lembrarmos que mesmo os investimentos em renda fixa não são isentos de risco. A diferença é que, em comparação à renda variável, os riscos são menores. Você poderia falar um pouco sobre os possíveis riscos da emissão de um CRI, tanto para o emissor quanto para o investidor? Exatamente. A gente fala, é um título de renda fixa, mas que tem remuneração variável. Então, se for ver a curva do CRI, igual de um financiamento, é uma curva que vai crescendo aos poucos. Quando você paga, você amortiza um pedaço, ela volta a accruar juros e tudo mais. Então, na capitalização e remuneração ali combinada, acordada, ela é renda fixa, mas ela tem impactos. Um dos impactos e se esse lastro for mal? Então, se você pegar uma carteira onde tem lá o galpão logístico que paga todo mês o aluguel, e se ele num mês não pagar? Você não tem o que repassar para o CRI. Então você tem esse risco, que é o risco do lastro ali, o risco de crédito da estrutura. Tem alguns riscos tributários, se a legislação mudar, mas aí não é só os CRIs que são impactados. Todo o portfólio de produtos é impactado. Mas então tem o risco de crédito, tem risco operacional, que é das empresas que são contratadas para tocar ali essa operação. Então a própria Vert pode ter um risco. Por isso que tem que se olhar quem é essa empresa que está tocando no dia a dia. Por mais que o lastro é quem paga o aluguel, esse dinheiro passa por uma conta que é da securitizadora, que administra, que depois vai executar o pagamento via B3. Numa ponta você olha a empresa pagando, na outra ponta você olha a B3 pagando. Lindo, maravilhoso. Mas no meio disso tudo tem um fluxo operacional grande para a gente conectar a ponta que está pagando com a ponta que precisa receber. Então é importante analisar quem são os participantes dessas emissões. E tem mais um risco de marcação a mercado. Antes não era feito, mas hoje o que acontece? Você compra um papel, para ficar claro. Se a taxa básica de juros no país é 10%, e hoje você toma um empréstimo a 8%, concorda que você pegou barato, que você pegou menor do que 10%. Se daqui um ano a taxa básica de juros cai para 5%, seu empréstimo continua sendo a 8%. Concorda que inverteu? Agora você está pagando mais caro do que o normal?
É igual quando eu lembro quando a gente fazia telefone fixo na Vivo. Você começava com um contrato de R$ 50, passava um ano, ia para 70, só que você via eles fazendo promoção por 60 para novos clientes. Você fala, não, mas eu sou cliente, eu estou pagando mais do que os novos que estão entrando. É a mesma coisa. Olhando para o nosso mercado, isso chama marcação mercado. Então, se a taxa básica de juros muda, ela pode ou aumentar o preço do seu papel, porque quando você comprou a taxa era uma, a taxa caiu e agora seu papel paga mais, então ele valoriza, ou ela pode cair, porque quando você comprou a taxa era 10, agora a taxa está 12 e seu papel está pagando menos. Então, olhando no dia a dia, a marcação afeta. Olhando no vencimento, que é o que a gente recomenda, comprar renda fixa para segurar e receber só no vencimento dela, no acordado, que vai ser daqui 5, 10, 15 anos, lá no vencimento não muda nada. Então, o risco para o emissor é ele não estar preparado para se financiar numa estrutura que o custo dela pode aumentar muito. Se diminuir, melhor dos mundos. Um outro risco é risco, eu chamo de risco jurídico, mas é assim, os documentos das operações são complexos. Por isso que geralmente tem assessor do lado do devedor, tem assessor do lado da emissora, quando tem banco grande tem assessor dos bancos, porque são várias obrigações assumidas. E geralmente na pressa de emitir, o lado devedor não analisa tudo. E aí 1 mês depois, 2 meses depois, nós da securitizadora que precisamos fazer ali acontecer, né, o que está em papel, a gente vai cobrar as obrigações. Não, mas ninguém me falou isso. Não, ninguém, não sei se foi falado, mas está aqui no documento que você tem que entregar X, tem que entregar Y. Se não passar o fluxo de recebível no mês dentro da conta, você tem que aportar dinheiro. Então, acho que também tem um risco ali operacional jurídico pro emissor, que é pro devedor, de não saber de fato o que ele está assinando e as obrigações que ele está contratando. Em janeiro, a Vert foi a securitizadora que mais emitiu CRIs. Sendo assim, você poderia compartilhar um case de sucesso? Caso de sucesso, vou citar 2 esteiras que são casos de sucesso, que é a esteira de creditas, porque a gente fez um produto bem amarrado. É um produto complexo, porque são carteiras. Pensa que essas carteiras pulverizadas, tem cliente que não paga, tem cliente que atrasa e paga, tem cliente que atrasa e não paga. E a gente tem que executar o imóvel. Então, no final, indiretamente, a gente chega até a ser uma imobiliária, porque a gente tem imóveis no nosso CNPJ e tem cliente que antecipa. E aí tudo isso, essa carteira movimentando, como eu citei, o CRI é estruturado em cima de um fluxo. Então, se o fluxo está pensado para 10 anos, eu tenho que garantir que o CRI dure esses 10 anos para pegar esse fluxo. Se o fluxo caiu para 8 anos, eu também tenho que trazer o CRI para 8 anos. Então, as operações de creditas têm vários índices, gatilhos, que determinam quem a gente paga primeiro. Então, a gente normalmente tem a série sênior, mezanino e subordinada. E mês a mês você pode ver pagamentos maiores para sênior, pagamentos maiores para mezanino e às vezes pagamentos maiores para subordinada, que é onde a gente devolve o excesso da estrutura para a própria creditas. Então, para mim é um case de sucesso porque não é uma operação trivial, não é uma operação que a maioria entende. Ela é bem... Pode entender o conceito, mas quando você entra dentro dela, tem muito gatilho, tem muito cálculo e tem muita informação para ser analisada. E hoje a gente tem 35 delas rodando. E para encerrar o nosso episódio, não podemos deixar de te agradecer, Renan, por ter compartilhado todo o seu conhecimento conosco. Em nosso próximo episódio, conheceremos mais sobre os FDICs e encerraremos a nossa temporada.